Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de la Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito do vídeo que eu gravei com o Rasta, que tem um programa no YouTube chamado Man Rasta Connection, e nós comentamos a respeito do espiritismo. E muitos espíritas ficaram revoltados com nossos comentários, porque nós tecemos críticas pesadas a esse tipo de pseudo-doutrina que tem muita popularidade, principalmente entre setores da classe média brasileira. Observem que o espiritismo fora do Brasil, talvez com exceção das Filipinas, não tem a menor relevância do ponto de vista espiritual e intelectual em todo o mundo. Mesmo na França, é uma pseudo-doutrina que não somente foi esquecida, como mesmo na época em que Allan Kardec vivia, nunca foi realmente uma ideia levada a sério. Observe uma coisa interessante. Um dos mais procurados cemitérios para turistas na França, o cemitério Père Lachaise, você pode perguntar ao coveiro onde fica o túmulo de Chopin, o túmulo de Balzac. Creio que até mesmo Abelardo e Heloísa estão enterrados lá. Mas se vocês perguntarem onde fica o túmulo de Allan Kardec, você pode ter certeza, o coveiro não vai saber te responder. Como muitas vezes, parece-me que alguns brasileiros sofreram algum tipo de constrangimento ao perceber que na França, realmente Kardec não somente é irrelevante, como é uma figura formalmente esquecida e desconhecida. Ninguém leva a sério Allan Kardec na França. Aliás, ninguém leva a sério Allan Kardec em boa parte do mundo. Houve uma época, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, em que havia a mania do espiritismo. E nós sabemos que o espiritismo, na verdade, surge nos Estados Unidos, em particular com as charlatãs irmãs Fox, em que elas tinham sintomas mediúnicos, os espíritos movimentavam a casa, etc. E depois elas acabaram abrindo o jogo e disseram que tudo aquilo era charlatanismo. O mesmo se pode dizer do Allan Kardec. Allan Kardec era um charlatão. Era um charlatão e basicamente toda a sua pseudo-doutrina espírita, na verdade, é uma deformação deliberada da visão cristã, enxertando conceitos gnósticos ocultistas, como também mesclando uma pseudo-espiritualidade com elementos do progressismo e do materialismo do século XIX. Vejam que a ideologia reencarnacionista do espiritismo bate perfeitamente com a ideia do evolucionismo em outras esferas, principalmente da ciência, como também do darwinismo. Vejam que Allan Kardec, por exemplo, era racista. Ele refletia muito bem o pensamento de uma certa inteligência europeia do século XIX que acreditava na supremacia racial dos europeus. Inclusive, há textos que com certeza são depurados dos espíritas, em que Allan Kardec afirmava que os negros eram inferiores não somente dentro do plano espiritual, mas até mesmo do plano físico em relação aos europeus. E ele afirmava claramente também que aqueles negros, se eles evoluíssem espiritualmente, eles seriam reencarnados como pessoas brancas. Essa era a ideologia do Kardec. Isso porque eu não falei da frenologia, que ele acreditava na questão do formato do crânio. Havia inúmeras ideias absurdas em torno de Kardec, que evidentemente os espíritas depuraram para não ficar muito feio. E isso sem prejuízo do fato de que dois livros que servem de base para os espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, é um compêndio de fraudes teológicas grosseiras. Quando eu li, por exemplo, umas partes do Livro dos Espíritos, nós percebemos claramente uma estrutura de pensamento deísta e maçônica incutida naqueles textos e ainda com pitadas enxertadas até mesmo de uma visão aristotélico-tomista, ainda que evidentemente rebaixada ao nível intelectual que é o espiritismo. O espiritismo é de um nível intelectual muito baixo de metafísica.
E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma forma de parasitar a fé cristã e os evangelhos, distorcendo todo o nosso entendimento de fé cristã e, em particular, de fé católica. Então, observem que, num país como o Brasil, onde a fé católica é muito mal ensinada, onde as pessoas realmente são muito supersticiosas e onde o catolicismo é muito mais sentimental do que doutrinário, então o espiritismo casa perfeitamente para parasitar o catolicismo. Eu não digo somente o cristianismo, mas é o catolicismo mesmo, porque o evangelho segundo o espiritismo foi escrito justamente para subverter os conceitos da catolicidade. Porque os termos pelos quais Kardec usa para explicar o evangelho segundo o espiritismo são termos muito comuns na teologia católica, ainda que totalmente distorcidos, totalmente devastados. Ali temos um gnosticismo. Em que ponto o espiritismo é uma ideologia gnóstica? Justamente porque quando eles afirmam que o reencarnacionismo, na verdade, ao mesmo tempo que tem um propósito evolucionista, mas também tem um propósito de expiação, então estão dizendo que quanto mais você reencarna para evoluir, ao mesmo tempo você reencarna para pagar por vidas passadas. Então logo a vida é uma vida de expiação e de punição. Porque na verdade, segundo eles, você tem que se libertar do plano da matéria. A matéria é má. A matéria não é vista como um componente ontológico da pessoa. Na fé cristã, por exemplo, nós sabemos que pela corrupção do pecado original, nós realmente somos criaturas degradadas por conta de quê? De uma separação primordial de Deus. E que nós só podemos nos regenerar a partir da proximidade de Deus através da graça e da fé. Então não há reencarnação para nos evoluirmos. Há sim uma tentativa de conciliação com o Criador para que, caminhando conjuntamente com Deus, nós tenhamos a redenção e também a nossa purificação. E não é somente uma purificação somente espiritual, mas também corporal, porque quando se afirma o dia do juízo e da ressurreição, nós voltaremos a um estado de graça original, em que nossos corpos e o nosso espírito ficarão livres do pecado. Então, na verdade, a fé cristã não é gnóstica. A fé cristã não nega a beleza da natureza e da criação, como também não nega a beleza também da corporeidade da matéria. Já o espiritismo não. Ele demoniza a matéria. Ele coloca a vida como se fosse uma punição por algo que você fez e você não tem nem consciência do que você faz. Quantos absurdos os espíritas não nos dizem quando você vê uma pessoa que nasceu com uma doença congênita ou uma criança que nasceu com problemas mentais, assim somente, afirmando que essas crianças ou essas pessoas têm culpas de vidas passadas. É como se aquela criança fosse culpada individualmente pelo estado físico delas, o que é uma coisa completamente absurda. Seria muito mais lógico afirmar que, como somos criaturas afastadas de Deus e que, portanto, nós temos que nos vincular a Ele, nós herdamos também o peso dessa degradação pelo nosso afastamento de Deus. Essa é a verdadeira doutrina cristã. E não essa doutrina gnóstica que nega o elemento da graça, uma vez que Jesus Cristo não morreu pelos nossos pecados. Pelo contrário, Jesus Cristo é reduzido da sua divindade para um mero espírito superior. E por outro lado, muitos trechos dos evangelhos são distorcidos para enxertar o reencarnacionismo onde ele não existe. Mesmo, por exemplo, vamos pegar um caso bem elucidativo do absurdo que é o evangelho segundo o espiritismo. E aqui nós temos também um outro aspecto. O espiritismo se coloca acima dos evangelhos. É o evangelho segundo Allan Kardec. E Allan Kardec é a autoridade máxima para falar sobre cristianismo. Não é a Sagrada Escritura, não é a igreja, não é a tradição, não é aquilo que os apóstolos nos deixaram. Para o espírita, o evangelho é imperfeito. O evangelho é inferior no seu entendimento. Então nós precisamos, na verdade, do espiritismo, porque segundo eles é a terceira revelação. Vejam aí a perversidade herética em torno desta falsa doutrina. Uma vez eu estava vendo o Allan Kardec dizendo
que Jesus Cristo, quando afirmava que precisaríamos nascer de novo da água e do Espírito, na verdade, Jesus Cristo estava pregando a reencarnação, porque a água representa a matéria e o Espírito, evidentemente, é Espírito, né? Uma coisa completamente absurda, porque qualquer cristão vai perceber que nascer de novo é nascer através do batismo. O batismo nos redime do pecado original e o batismo também nos purifica por alcunha do Espírito Santo, para que nós tenhamos os sinais da graça. Essa é a coisa mais óbvia para qualquer cristão, menos para o espírita. Então, observem que eles enxertam ideias completamente estranhas aos evangelhos. Outra coisa que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que João Batista seria a reencarnação do profeta Elias. Segundo a tradição judaica, quando o Messias se manifestar, haveria a predição do próprio profeta Elias declarando o Messias. E aí, segundo Allan Kardec, João Batista foi degolado porque ele estava pagando as vidas passadas que ele fez contra os seguidores de Baal. Olha só que nível de loucura, que nível de patifaria é esse livro. É claro que quando Jesus Cristo fala que João Batista tem o espírito do profeta Elias, ele não está afirmando que João Batista seja o próprio profeta Elias. Até porque, segundo a tradição judaica, o profeta Elias não morreu, ele subiu aos céus. Aí, claro, a gente vai discutir se ele subiu à plenitude dos céus, e assim, simplesmente que existe uma discussão, porque Jesus Cristo fala que o único que subiu aos céus primeiro foi ele. Mas aqui é uma outra questão. O caso é o seguinte: eles enxertam ideias estranhas aos evangelhos, e no caso em questão, eles dizem que o profeta Elias encarnou na pessoa de São João Batista. Quando, mesmo no primeiro capítulo de João, o próprio São João Batista diz que ele não é o profeta Elias. E que, claro, Jesus Cristo, quando diz que João Batista tem o espírito do profeta Elias, ele está falando de uma qualidade, de um traço psicológico, mas não que uma pessoa seja a mesma outra. Claro que não. Se eu dissesse que uma arte tem um espírito medieval, eu não estou dizendo que aquela arte é da Idade Média. Se aquela música tem o espírito de Chopin, eu não vou dizer que o compositor que tem o espírito de Chopin é o próprio Chopin. Isso é uma coisa completamente louca. Mas Allan Kardec enxerta isso, e enxerta de uma forma proposital para subverter a fé católica. Outra coisa que ele faz, quando ele fala da fé, da esperança e da caridade, e ele diz que não há salvação fora da caridade. A gente percebe que parece ser uma coisa muito bonita, muito poética. Poxa, que bonitinho. Você tem que ter amor, você tem que ter gentileza, você tem que ser bonzinho, etc. Só que existe um problema nesse discurso. É uma caridade, entre aspas, que na verdade é uma filantropia sem a graça e sem a fé. No fundo, quando Allan Kardec diz para você que só a caridade salva, ele está dizendo que só as obras salvam. Ou seja, existe aí uma perspectiva pelagiana da salvação. Ele está negando os outros elementos que fazem parte da caridade e fazem sentido à caridade, que é a graça sobrenatural de Deus, como também a fé. Quando se fala do amor cristão, não é uma filantropiazinha, não é uma coisa que nós podemos falar do ponto de vista da bondade natural. É uma bondade inspirada através de um elemento sobrenatural, que é a graça e a fé. Então a bondade cristã, aquela bondade que é falada por Tiago na sua carta, quando ele diz que a fé sem obras é morta, mas ele está falando da justificação das obras mediante a fé e mediante também a graça. Mas aí Allan Kardec, o que ele faz? Ele tira a graça e tira a fé e transforma a bondade numa mera filantropia, numa mera ação natural. No fundo, ao mesmo tempo que nós temos um reencarnacionismo absurdo, em que você paga várias vidas passadas que você não tem a menor consciência, ao mesmo tempo que nós não temos nem mesmo uma dimensão ontológica do ser humano, já que você é uma pessoa e várias pessoas ao mesmo tempo, você é uma alma com vários corpos, com várias identidades que se contradizem. E por outro lado, a busca da salvação está em você e não está em Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo é apenas um sujeitinho que te orientou ali, sabe? Como se fosse um mestrezinho. Não.
Isso é negar a fé cristã, na sua essência. Porque se nós negamos o fato de que Deus nos sacrificou por nós e que, para aderirmos a isso, nós temos que ter fé, nós temos que confiar na sã doutrina e seguir os passos de Nosso Senhor através da igreja, se nós não confiamos nisso, então vamos confiar em quem? Em nós mesmos, segundo a lógica espírita. A lógica espírita, ela é gnóstica, porque ela nega valor às obras criadas por Deus. As obras materiais são más, uma vez que você está aqui somente para pagar pecado, entre aspas. E que no fundo qualquer mal que aconteça a você é porque você teve alguma culpa em algum lugar e você não sabe nem como. Onde é que está o fundamento da justiça em relação a isso? Porque o fundamento da justiça pressupõe que você pague por algo que você tenha consciência do que você fez. E não algo que você não tem ideia alguma. E o mais absurdo dessa doutrina é que, ao mesmo tempo que eles falam que existe uma acumulação evolutiva de conhecimento, etc., no entanto, você nasce sem conhecer, você renasce sem conhecer e assim sucessivamente. Então, onde é que está o aprendizado das vidas passadas? Se em cada vida você perde esse aprendizado, você não tem consciência desse aprendizado, você segue todo aquele processo natural do desenvolvimento intelectual, cognitivo e etc., sem qualquer tipo de dom que possa revelar realmente que você teve um aprendizado anterior. Isso não tem o menor sentido. Isso sem prejuízo dos critérios até mesmo quantitativos, porque todo espírita se acha um rei, se acha um príncipe, um duque, um nobre, um escritor e etc. E todas as ditas revelações psicografadas de autores como Leon Tolstói, quer dizer, Leon Tolstói escreve em português, tá? Ele não escreve em russo, não. Eu nunca vi um espírita brasileiro escrever em russo. E o que é pior, e a incorporação literária desses médiums consegue ser inferior à média do que esses ditos espíritos escreviam quando estavam vivos, como no caso Tolstói, Dostoiévski, Santo Agostinho, acessivamente. Até Santo Agostinho já escreveu, tá? Psicografado, tá? Será que não é absurdo demais vocês acreditarem nessa merda, nessa porcaria? Porque tem linguagem de ciência? Ora, mas a linguagem da ciência, como o espiritismo aborda, é a linguagem do cientificismo do século XIX, do materialismo do século XIX. E observe uma coisa também interessante. Isso aí, eu poderia até citar um sujeito que era um gnóstico, era um ocultista, inclusive, chamado René Guénon. René Guénon escreveu um livro chamado O Erro Espírita. E ele dizia que o espiritismo, inclusive, tinha um caráter naturalista e materialista. E por que materialista? Porque tudo é natural. A matéria é natural, a espiritualidade é natural, tudo é natural. Não existe ordem sobrenatural, segundo o espiritismo. O Deus espírita é um Deus deísta. É um Deus tipicamente maçônico. E vocês, maus católicos, porque você que é católico espírita, eu tenho que chamar a atenção de você. Você não é católico. Se você acha que você tem que fazer concessões ao espiritismo em algum ponto, seja porque você viu algum fenômeno estranho num centro espírita ou coisa parecida, desculpa, você não é católico. Tem que ser dito pra você. Ou você é um católico de IBGE e um católico realmente de merda. Tem que ser dito pra você. Se você é católico, você tem que ser integralmente católico. Não existe essa coisa de meio católico. Isso é coisa de brasileiro. O brasileiro é superficial em tudo. E é por isso que esse país também não dá certo em muita coisa. Porque nós somos superficiais. Nós somos culturalmente superficiais. Nós somos moralmente superficiais. Nós somos espiritualmente superficiais. E é por isso que nós caímos em engodos farsescos como o espiritismo. A seita dos Gasparzinhos. É só ler o Evangelho puro e explícito e ler o Evangelho segundo o Espiritismo para perceber que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma fraude. Para perceber que o Livro dos Espíritos é uma fraude. Porque vejam que essa classe média descolada que adora Espiritismo por causa das suas palavras bonitas, melífluas e etc. Essa mesma classe média mostra ser um proletcult. Sabe que é o proletariado cultural? Mas é o proletariado cultural que teve uma ascensão social e todo mundo acha que é inteligente, mas não tem formação. Não tem formação humanística, não tem formação religiosa. É por isso que o espiritismo contamina o ambiente católico. Porque o ambiente católico falta solidez, pelo menos no Brasil. Vocês veem espiritismo, por exemplo, na Espanha? Vocês veem espiritismo em Portugal? Vocês não veem. Espiritismo é exportação brasileira. Como evangelismo é exportação brasileira. E o português vira assim com uma cara fechada pra gente. E com razão. Porque é uma merda. É lixo espiritual. É superficialidade própria do povo brasileiro. É superficialidade própria nossa.
E eu poderia dizer que o espiritismo é uma espécie de macumbaria mais limpinha, mais europeia. O que dá um ar de culto. Ah, o espiritismo é religião, filosofia e ciência. E aqui nós temos o quê? A linguagem do cientificismo do século XIX, com o evolucionismo do século XIX, com o racismo do século XIX, com o materialismo do século XIX. Então, meus amigos, não se iludam com essa porcaria. Tem que ser dito, infelizmente, eu não estou aqui querendo ofender os espíritas. Eu estou querendo falar a verdade. A verdade é que o espiritismo é uma porcaria. Acho o espiritismo uma droga. Com todo respeito. Pegue o arcabouço católico, cultural católico, e pegue o arcabouço do espiritismo. Vocês vão ver assim uma humilhação tremenda. Uma humilhação que não é nem mesmo cultural, não é filosófica, não é artística, é nada. É uma humilhação metafísica até, espiritual. Porque o catolicismo é superior em tudo. Em tudo. Mesmo alguém que seja ateu vai perceber isso. E nós, inclusive, somos confundidos com eles. Os protestantes adoram alardear que nós somos cultores de necromancia. Por quê? Porque existem católicos que são de fato necromantes. E que na verdade não são católicos. Só o Brasil tem o católico espírita. Enquanto na França, ele é ridicularizado. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Houve a fase da moda dos salões europeus. Tinha sempre uma aristocrata doida que gostava desse tipo de coisa, né? E aqui no Brasil foi a mesma coisa. A nossa aristocracia porca, que era deísta na sua essência e maçônica na sua essência, gostava desses truquezinhos, né? Desses truquezinhos mágicos de espíritos e não sei o que, blá blá blá, achando que estava arrasando. E eu acho muito interessante a forma como os espíritas olham os católicos com aquela condescendência, quase como assim de autocomiseração, dizendo: ah não, mas eles são atrasadinhos espiritualmente. Olha, vá catar coco, meu filho, vá. E isso porque, claro, o Chico Xavier virou uma espécie de santo deles. Mas façam o seguinte, vejam uma matéria da revista Cruzeiro dos anos 60, quem foi Chico Xavier. Chico Xavier não é esse santo que vocês estão retratando, não. No caso do brasileiro, como nós temos um catolicismo deficitário, nós achamos que qualquer ato de bondade em si mesmo já é um ato espiritual que faz alguém santo. Não, o Chico Xavier sempre foi um sujeito que queria fama. Era o centro da vida dele. Ele queria realmente ser cultuado como uma espécie de santinho. Só que é o santo dos espíritas. E deu certo. Num país com um catolicismo horroroso como o nosso, realmente cai na simpatia até mesmo de certos católicos. Mesmo que ele escreva horrores contra a Igreja Católica, que ele escreve. Mesmo que ele diga que, olha, o catolicismo é só uma aparência, sabe? É tudo falacioso aquilo ali, porque no fundo a verdadeira doutrina é a doutrina do charlatão francês do século XIX. E os espíritas têm certos joguinhos que eu não vou entender bastante desonestos. Por quê? Porque quando eles cooptam os católicos para o centro espírita, eles criam essa dubiedade esotérica entre o católico espírita, que vai na missa e vai no centro espírita. E que lenta e gradualmente você se torna mais espírita do que propriamente católico. Vamos ser bem sinceros, meus amigos. Cada um no seu quadrado. Se você quiser ser espírita e ficar conversando com o Gasparzinho, não tem problema não. Ou melhor, tem problema. Você pode ir pro inferno, tá? Você pode ir pro inferno. Pode ser que você esteja conversando com um demônio. O demônio existe. Você está apelando talvez às forças do mal. Porque isso não é permitido por Deus. Mas se você quiser acreditar na mediunidade de um bando de charlatão que fazem cirurgias sem qualquer medida antisséptica, como de fato foi uma moda, isso nos anos 80, eu me lembro muito bem que o espiritismo teve o seu auge nos anos 80, quando houve muita programação, pinga-fogo, enfim, isso nos anos 70, tá? Quando apareceu o Chico Xavier, ou então mesmo, sei lá, o Zé Arigó, o João de Deus, que, pô, a gente sabe quem foi o João de Deus, né? Tudo bem, eu não tô dizendo aqui que o espiritismo seja, sei lá, envolvido com coisas horrorosas. Não, eu acho que isso aí, infelizmente, nós encontramos em qualquer lugar, inclusive no catolicismo, inclusive na Igreja Católica, nós encontramos pessoas muito ruins, tá? Mas, infelizmente, é preciso dizer que muitos ativistas espíritas são charlatães. Esses homens que incorporam o Dr. Fritz,
Essa moda do Dr. Fritz é uma coisa até engraçada. É só no Brasil que colou isso. É só no Brasil. É o Tolstói, o russo que escreve em português, uma literatura de quinta categoria. Não é nem um milésimo da literatura que ele escreveu em russo. É Santo Agostinho escrevendo em francês para Allan Kardec, tá? Imagina, Santo Agostinho escrevia em latim, mas tudo bem. Não sei como é que ele aprendeu o francês, mas em suma, são esses absurdos. Ou então, quando fizeram um desafio ao senhor Monteiro Lobato, quando já estava morto, e ninguém sabia que Monteiro Lobato tinha uma senha para isso. Tem uma história, eu não sei se é verídica, pode ser até apócrifa, mas eu já ouvi falar de uma história de um certo médium, ou seja, o próprio Chico Xavier, que começou a incorporar o Monteiro Lobato, e aí um dos parentes, ou não sei se foi a esposa dele, enfim, disse, tá bom, mas só que o Monteiro Lobato deixou uma senha. Você pode perguntar do além a senha do Monteiro Lobato? Aí não deu certo, não ouvi senha nenhuma, tá? Não ouvi senha nenhuma. Mas o Brasil é o país onde o charlatanismo tem grande monta. E por que o pessoal tá puto com o Rasta? O Rasta tá falando a mais pura verdade. A mais pura verdade. O espiritismo é charlatanismo. E quando nós falamos isso, não é para ofender ninguém, não. É um fato. É um fato. E eu vou falar mais aqui. Vejam a matéria da revista Cruzeiro dos anos 60 sobre Chico Xavier. E vocês vão ver, assim, coisas assim ridículas. Não chega nem a ser assim horripilantes. É ridículo mesmo. É uma coisa assim. É um charlatanismo de quinta. Tá? De quinta. Isso sem prejuízo também de um outro livro que eu vou indicar para vocês, do Dom Boaventura Copelenburg. O Dom Boaventura Copelenburg, que foi um monge franciscano, e acho que ele foi bispo, se não for a memória, no Rio Grande do Sul, ele escreveu um livro chamado Espiritismo, Orientação para os Católicos. Leiam isso, e vocês vão ver o que é o espiritismo na sua essência. O espiritismo, e com todo respeito, é uma porcaria. Me desculpa, não estou aqui ofendendo ninguém falando isso. E uma pseudo-doutrina que parasita o cristianismo, esvazia a essência do cristianismo, que é a centralidade do próprio Cristo, da morte e ressurreição do próprio Cristo. Como o próprio Paulo já dizia, se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Se Cristo não morreu por nós, se Cristo foi apenas um espíritozinho evoluído, e detalhe, se o Evangelho não é suficiente e precisou do Allan Kardec para dizer o que é para nós o Evangelho, meu amigo, isso cheira a blasfêmia, porque o próprio Paulo de Tarso já falava, se alguém apresentar outro evangelho que não seja o evangelho do Nosso Senhor, que seja maldito, que seja anátema. É assim que ele fala, Paulo. Mas não, o evangelho é defeituoso, a Bíblia é defeituosa. Você vai encontrar espírita falando isso. Ao mesmo tempo que eles parasitam a Sagrada Escritura, eles dizem que a Sagrada Escritura é imperfeita. Perfeito é o Gasparzinho misterioso que chega lá com Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, afirmando, olha, a verdade somos nós, tá? A revelação divina anterior não vale nada. O que vale é essa revelação aqui, a revelação dos Espíritos, a revelação da necromancia. A necromancia está falando a verdade para você. Pare com isso, não caia nisso, católico. E você, espírita, abra os seus olhos. Você está caindo no engodo. Então, não sei por que escândalo com relação ao Rasta, até porque o Rasta também é católico. Mas enfim, então, até a próxima.